Olá, xamãs! Que bom encontrar vocês aqui. E na live de hoje, vou estar apresentando uma sequência de lives, tá bom? Uma sequência de lives onde eu vou estar trazendo informações bastante importantes, tá? Então, para você que chegar aqui nessa live, não vou demorar muito aqui nesse início, porque eu quero ir direto ao assunto. Eu vou estar fazendo uma sequência de lives, então para você que deseja aprender um pouco mais sobre o processo de autoconhecimento, processo de autocura, para você que deseja aprender um pouco mais, aproveita a sequência dessas lives que eu vou estar gravando, tá bom? Nessa primeira live, eu vou estar falando sobre os degraus de evolução. Os degraus de evolução e ayahuasca. Então essa sequência de lives tem esse título, tá bom? Todas elas vão ter esse título e cada uma delas eu vou estar trazendo essas questões. Degraus de evolução e ayahuasca. Então, quando a pessoa inicia o seu processo de busca pelo autoconhecimento, por tudo isso, né? E ela começa a pesquisar e ela começa a ouvir sobre a ayahuasca. Então, de repente ela olha, né, e fala, é por aí que eu vou começar. Então, só que quando ela toma essa decisão, aí ali no início vem aquela enxurrada de informações, aonde boa parte das informações vai colocando medo na pessoa, vai colocando mais incerteza, mais insegurança. E daí muitos ali desistem nessa primeira busca. E eu vou te contar o porquê. Quando a gente inicia nesse lugar, a gente inicia num lugar chamado o buscador do bem-estar. É aquela pessoa que ela só olha para esse lugar, onde ela diz, eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo. Tem alguma coisa errada. E eu preciso saber, eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo. Essa primeira busca da pessoa é o buscador do bem-estar. Então ela, ali naquele momento, ela sente que tem algo acontecendo com ela que não é bom. Então ela inicia essa busca pelo bem-estar. E o que é que está acontecendo com essa pessoa nesse momento? Então, a pessoa quando ela inicia, né, quando ela chega, quando ela começa a olhar para tudo e falar assim, ó, tá estranho, não tá legal o que tá acontecendo comigo. Aí existem aqui duas categorias desse buscador do bem-estar. É aquela pessoa que inicialmente ela chega muito desesperada. Eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo. Geralmente essas pessoas chegam doente, seja lá uma doença no corpo físico, ou seja uma depressão, uma ansiedade. Então ela chega dessa forma. Ou ela chega com um relacionamento ruim, destrutivo, aonde ela começa a olhar e fala, eu preciso entender o que está acontecendo no meu casamento. Eu preciso salvar o meu casamento. Eu preciso mudar alguma coisa para que o meu casamento possa dar certo. Então ela começa nessa busca, é o buscador do bem-estar. E nessa busca do bem-estar, ou ela está doente, fisicamente ou emocionalmente, ou ela está num relacionamento destrutivo, ela sai de um relacionamento ruim e ela entra no outro relacionamento ruim. Aí ela fala, nossa, não dá pra saber o que é pior, se eu tivesse ficado no outro, talvez estava até melhor do que esse. Então a vida começa a sinalizar para ela que tem alguma coisa muito estranha acontecendo e que ela precisa fazer algo para encontrar aonde é que está esse bloqueio, aonde é que a vida não está fluindo. Ou ela chega muito endividada, sem dinheiro para nada. Ela não tem dinheiro para nada. Ela não tem dinheiro para pagar uma consagração com a medicina ayahuasca. Ela chega desse lugar, é desesperador. Eu não tenho dinheiro para nada. É aquela pessoa que ela só tem dívida, só tem conta. O trabalho dela não supre com as necessidades básicas dela e não vai suprir nessa fase.
tá bom? E você vai entender o porquê. Então, ela está nesse caos na vida dela, nessa entropia interna. E tudo ao redor dela também está nessa confusão, nessa bagunça. A gente não se organiza na bagunça, a gente se organiza fora dela. Então, se a pessoa ela inicia todo esse processo, ela inicia nesse lugar, nessa bagunça interna e externa. E essa pessoa também, né, o trabalho dela não supre com as necessidades básicas dela, não vai suprir, tá bom? É certo isso. E também é uma pessoa que chega... Então, a pessoa, ela realmente, ela não vai sair desse lugar, porque a confusão está muito grande. Então, ela sai de um trabalho, sai de um emprego, ela entra em outro, pior ainda. Ela diz, nossa, aquele estava ruim, esse aqui está mais ainda. Às vezes ela sai de um trabalho para um outro por causa de um valor, de uma promessa de valor financeiro pequeno, e ela se convence de que aquilo vai mudar alguma coisa na vida dela. Então você vê o tamanho da confusão interna que a pessoa está. Então, e daí existe aquele outro buscador, que também está nesse lugar, na busca do bem-estar, que é aquele lugar onde a pessoa diz assim, ó, eu preciso saber quem eu sou. Então imagina que além de toda a confusão, falta de saúde, escassez financeira, relacionamento totalmente bagunçado, a pessoa não sabe quem ela é. Eu não sei quem eu sou. Então ela inicia também uma outra busca dela, quem eu sou. Então, eu não sei quem eu sou, a pessoa diz. Só que daí muitos, tentando amenizar, diz bem assim, ó, eu só sei, como se isso já fosse grande coisa, né? Mas a gente inicia desse lugar, eu só sei do que eu não gosto. Mas eu não sei quem eu sou, eu só sei do que eu não gosto. Só que ao mesmo tempo que ela não sabe, que ela sabe do que ela não gosta, mesmo assim, ela permanece num relacionamento horrível, totalmente destrutivo. Ela permanece trabalhando num lugar onde o que ela produz ali, o que ela recebe de dinheiro, é pouquíssimo, onde mantém ela só num lugar de sobrevivência. Então, eu sei do que eu não gosto, mas eu permaneço fazendo um movimento na minha vida altamente destrutivo. Então, olha só, a verdade é que a gente não sabe do que a gente não gosta. E a gente pensa que já sabe. Percebe o nível de confusão que a gente chega? Então, saber do que eu não gosto, mas permanecer afundada naquilo que não me faz bem, é eu ainda não saber dizer para mim o que me faz bem e o que não faz. Percebe como é que a gente chega nessa busca do bem-estar? A gente chega de um lugar totalmente submerso. Para a gente sair desse lugar totalmente submerso, é necessário um querer verdadeiro, muito grande da nossa parte. É necessário uma força interna muito grande para conseguir sair. Senão a verdade é que a gente não consegue sair. Por isso que muitos iniciam seu processo e para. Inicia o seu processo e para. Porque não tem força, não tem consistência interna para permanecer nessa busca inicial. Porque no início eu estou buscando e eu não sei nem mesmo o que é que eu vou encontrar, o que é que eu vou receber. Certo? Então a pessoa ela inicia nessa busca, sem saber. E muitos, nesse início dessa busca, falam bem assim, ó, eu até quero consagrar da medicina ayahuasca, mas eu tenho medo de saber quem eu sou. Olha só, percebe o tamanho de confusão, aonde, além de tudo isso, ela tem medo dela mesma. Ela tem medo de saber quem ela é, quem eu sou. Eu não sei e eu tenho medo de saber.
Percebe o tempo que essa pessoa vai conseguir chegar, o tempo que ela vai ter que levar para conseguir chegar nesse lugar, para saber quem ela é. E isso, eu vou falar uma coisa para vocês, é o básico do básico do básico. É tão pequeno, perto da imensidão de coisas que nós precisamos realmente aprender sobre nós. E daí, a pessoa, ela diz, né, que eu já sei do que eu não gosto, né, mas permanece fazendo inúmeras coisas que não são boas para ela. Então, será que ela sabe mesmo do que ela não gosta? Então, e daí ela permanece nesse movimento nocivo para ela de coisas ruins. Tudo isso, o nome disso é entropia. É o caos interno que a pessoa está. A entropia e o caos interno. Quanto mais bagunçado dentro da pessoa, quanto mais confuso, quanto mais bagunçado, mais confuso, mais barulhento, o externo também vai ter essa mesma frequência que está dentro da pessoa, de barulho, de caos, de confusão. Aí tem pessoas que chegam em mim nesse momento e falam assim, Lígia, você acha bom eu meditar? É ótimo, mas será que você vai conseguir? Não é verdade? A realidade é essa. Aí a pessoa vai tentar uma vez, 2 vezes, não vai conseguir. Se a pessoa não consegue se render nem mesmo para a ayahuasca, como é que ela vai conseguir, ela, com ela mesma, parar tudo e fazer uma meditação? Não tem como, né? Então, esse momento, esse início, é um momento mais sério, é um momento muito decisivo na vida da pessoa. Por isso que muitos não conseguem permanecer. Por isso que muitos não conseguem permanecer. E daí, olha só, tem muito mais coisas, tá? E o que ela não sabe que está sendo pedido para ela? Nesse momento, o que a pessoa não sabe o que está sendo pedido para ela? E ali, ela é o buscador do bem-estar. Então ela acha que é por causa do problema de saúde que ela tá. Ela acha que é por causa da depressão, ela acha que é espiritual. Mas o que é espiritual? Exatamente, ela tá falando do quê? Né? Muitas vezes a pessoa tá falando de espiritual, ela tá se referindo a entidades espirituais. E não é isso. Então, o que é exatamente? Ela não sabe o que é que está sendo pedido para ela. Então, ela não sabe o porquê que ela está doente, ela não sabe o porquê que ela está em toda essa situação na vida dela. O que realmente o meu ser está pedindo para mim? Ela não sabe nem mesmo essa pergunta. Então, para você que está assistindo aí e está nessa confusão, porque todos nós iniciamos desse lugar, quando a gente começa pela busca, o buscador do bem-estar inicia desse lugar, dessa confusão muito grande. Então, a pergunta que você deve fazer neste momento para você: o que é que o meu ser está pedindo para mim? O que é que a minha alma está me pedindo? Nesse momento, eu respiro fundo e eu me rendo a esta pergunta sábia. O que é que meu ser está pedindo para mim? O que meu ser está me pedindo? O que a minha alma está me pedindo neste momento? Enquanto eu não me render a esse pedido, a esse chamado, eu não vou conseguir olhar e começar a sair dessa confusão, dessa entropia, desse caos interno e externo. Porque o meu interno vai refletir no meu externo. E o externo vai continuar alimentando o que tem dentro de mim. Olha só que nesse momento a gente só falou de confusão, né? Só de entropia. É desse lugar que a gente inicia. E sabe o que é? O que é que o seu ser está pedindo para você nesse primeiro momento? Ele está te pedindo para você firmar a sua identidade. O seu eu sou. Eu sou. Firmar a nossa identidade. Enquanto eu não firmar a minha identidade,
eu não consigo sair dessa confusão, desse caos interno. Então, o primeiro passo é firmar a minha identidade. É aquele primeiro momento que eu começo a sentir quem eu sou. Mas aqui, olha do que eu estou falando ainda. Desse pedido da sua alma para você, primeiro, ancorar a sua identidade, eu sou. Enquanto você não ancorar essa sua identidade, eu sou, você não consegue dar mais nenhum passo. Você não sai do caos, da entropia. Primeira coisa, firmar a sua identidade, o seu eu sou. E aqui eu estou falando da sua individualidade. Não estou falando do outro, eu estou falando de você, da sua individualidade, da sua identidade, que começa pelo seu nome, que você recebeu nessa vida, começa pela sua identidade, começa pela sua personalidade, começa por você. Nesse lugar aqui, nesse momento, não adianta eu falar do todo, do universo, de Deus, porque você não conseguiu chegar nem mesmo em você. Percebe o caminho que a gente tem que fazer? E daí, olha só, do que é que eu estou falando quando eu falo de individualidade, quando eu estou falando de identidade, quando eu estou falando de personalidade? Eu estou falando da função do ego. Mas, Lígia, tudo que a gente tem que fazer, na verdade, não é dissolver esse ego? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Sabe por quê? Porque você não sabe nem quem você é. Eu não sei nem quem eu sou. Eu já quero dissolver algo que eu nem sei o que é. Só que daí que mora a questão das pessoas quando elas falam de ego. Quando elas falam de ego, boa parte, 99,999, estão falando do ego destrutivo. Que é esse ego destrutivo que permanece as pessoas nesse lugar da confusão, do caos interno. Aqui ela não chegou nela, ela não chegou no ego, ela não chegou no eu. Então eu não estou falando daquilo que você vem cultivando como destrutivo dentro de você. A função do seu ego, ela é importante. Vai chegar um momento que você vai liberar essa função do ego? Sim. Mas quando é que a gente libera a função do ego? Quando eu sei quem eu sou. Olha só. Você vê que primário ainda? Então, todo mundo inicia nesse lugar. E esse lugar, ele leva um bom tempo dentro de cada um de nós. E aqui eu não estou falando de individuação. Não confunda a individuação com a individualidade. A individuação é onde nós queremos chegar, certo? A individuação é o ápice? Ainda não, tá? A gente chega na individuação, a hora que eu começo a ter compreensão. Aqui primeiro eu estou falando do um entendimento muito básico do eu sou, quem eu sou, tá? Então, se nem isso eu tenho clareza de quem eu sou, eu não vou chegar na individuação, tá bom? Então, quando a pessoa inicia a busca, é para afirmar a sua identidade, a sua personalidade. Então, ela está afirmando aqui, ela está descobrindo quem ela é. E a hora que a pessoa inicia descobrindo quem ela é, coisas começam a mudar na vida dessa pessoa. É na onde ela começa a olhar em volta dela e começa a realmente escolher o que faz bem para ela e o que não faz. É na onde ela começa a romper relacionamentos conjugal, com pessoas, com amizade, no trabalho, aonde ela começa a perceber que essas pessoas não fazem bem para ela, definitivamente. Então ela começa a romper,
fisicamente, energeticamente com essas pessoas. E no início, a confusão é tão grande que a pessoa, a hora que ela começa o seu processo de autoconhecimento, ela começa por esse lugar muito básico. E daí, as pessoas começam o quê? A sumir da vida dela. E ela começa a achar que ela está sozinha. Porque tudo que ela conhecia eram aquelas pessoas. Eram aqueles relacionamentos. E de repente, essas pessoas começam a sair da frequência dela. Porque ela começa a elevar. Só que daí esse lugar que a pessoa começa a elevar, começa a assustar as pessoas. Começa a ficar muito estranho. A pessoa começa a se sentir sozinha. Parece que aqui não é bom. Quer saber? Deixa eu voltar para o lugar que eu já conheço. Aí ela volta. Ela abandona tudo. Ela abandona a terapia, ela abandona a ayahuasca. Muitos nesse momento falam bem assim, ó. Eu acho que eu estou usando a ayahuasca como uma muleta. Aí dentro de mim eu penso, não faça isso, né? A ayahuasca é muito mais que isso. Muito. E a pessoa abandona a terapia, abandona um livro, um curso que ela está fazendo, ela abandona tudo para ela retornar para o lugar que ela conhece, que é a confusão, a entropia. Ela está acostumada a ficar doente. Como é que eu não vou mais tomar um medicamento para depressão? Esse lugar aqui não tem isso. Então, deixa eu voltar para onde eu conheço. Boa parte das pessoas retorna para o vício, né? Retorna para o vício. Quantos vícios? Até o vício de ficar doente. Eu tenho vício de ficar doente. Eu não sei o que é uma vida sem reclamar, sem não ter dinheiro, sem ficar sem dinheiro. Eu não sei o que é uma vida com dinheiro. Eu não sei o que é uma vida na abundância. Então deixa eu retornar para onde eu conheço. Deixa eu retornar para aquele empreguinho que me faz ocupar horas e horas do meu dia. Mas eu não posso tirar umas férias. Porque se eu tirar umas férias, a minha situação fica pior do que já estava, né? Então, e aqui eu digo, não confundir com a individuação, certo? E o que é esse eu sou? Em nós, é aquele momento onde eu começo a afirmar a minha identidade. Quais chakras que estão trabalhando em mim? Os chakras básico, o chakra raiz, o chakra básico, umbilical, o plexo solar, são esses chakras que eu estou trabalhando em mim. E que também são chakras que me conectam a toda essa confusão interna que eu tenho, tá? Eles só vão deixar de me conectar com esse lugar porque eu estou submersa a tudo isso. Fisicamente, energeticamente, mentalmente, espiritualmente eu estou submersa a toda essa entropia, toda essa confusão. Então todo o meu ser vibra nessa frequência muito confusa. Então os meus chakras estão totalmente desalinhados, bloqueados e vibrando nesse lugar também. Tá? Então é todo o meu ser vibrando nessa confusão. Primeiro movimento que eu faço, a pergunta, eu preciso saber quem eu sou. Muitos chegam, eu preciso só resolver esse problema na minha vida. Eu preciso resolver o meu relacionamento conjugal. Eu preciso resolver. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Então eu tô no básico. Então a pessoa chega nesse lugar, eu preciso só parar com esse vício. Tem muitos que chegam assim, com vício de substâncias químicas e aí vai. Não, eu preciso só diminuir um pouco o uso do álcool. Só isso que eu preciso. Eu preciso só diminuir um pouco o uso da cocaína ou desse medicamento. E vai ali, né? 1000 coisas. Não, só diminuir. Eu só quero falar não aqui pra esse monte de relacionamentos que eu tô tendo. Fala não pra alguns. A pessoa só quer resolver o básico, tá? Mas na verdade, o que o ser dela está pedindo, já tá gritando ali dentro dela, é pedindo para ela firmar a sua identidade, tá? E daí, eu vou mostrar aqui pra vocês, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, tá bom? Se não ouviram, vão ouvir agora. Sobre a escala
de Maslow. Então, quando a pessoa ela inicia na ayahuasca, ela inicia nesses dois lugares aqui, ó, na fome e no sexo. Isso aqui, o que tem pra cá? É aquela fome insaciável da pessoa. Aonde ela é fome só por comida? Não, é fome por tudo. Ela consome tudo que ela vê. Ela quer devorar tudo que está perto dela. Então ela consome, ela compra coisas desnecessárias. Ela compra, ela come comida, sabe? Ela quer insaciavelmente devorar tudo. Porque esse lugar aonde ela está é a sobrevivência. É na onde está a maioria das pessoas. Mais de 99% da população está nesse lugar, na sobrevivência, querendo devorar tudo de forma insaciável. Quando a pessoa inicia essa busca, ela está nesse lugar. Extremamente nocivo, perigoso, destrutivo. Quando a gente fala de sexo, aqui a gente não está falando só da procriação. Aqui a pessoa ela está submersa no vício sexual, aonde ela é a todo momento consumindo drogas para ter relação sexual, aonde a prostituição acontece, a pedofilia acontece, a pornografia acontece, o uso de drogas acontece. É nesse lugar. Aí tem a fome e o sexo o tempo todo ali, de forma totalmente feroz, comendo tudo que ela vê na frente dela. Ela não tem limites. O que está acontecendo com a pessoa nesse lugar é algo perigoso. Quando a pessoa inicia a busca, ela inicia neste lugar. Lígia, onde está a ayahuasca em tudo isso? A pessoa, quando ela inicia para consagrar a medicina ayahuasca, ela está tão desesperada que ela não consegue nem mesmo permitir que o espírito da ayahuasca acessa o mais profundo do ser dela. Ela não consegue permitir. E ela inicia consagrando. Muitos acham que vai consagrar, vai sair curado na primeira consagração, vai sair resolvido. Tem pessoas que perguntam assim pra mim, tá, mas quantas vezes eu vou ter que consagrar? Ela nem consagrou ainda. Ela quer saber quantas vezes ela vai precisar, se uma só já é o suficiente para ela resolver o que ela precisa. Não, não é o suficiente. Você vai precisar de muito tempo na sua vida. Então, se você tem essa ideia na sua cabeça de que você vai consagrar 1, 2, 3 vezes e que você vai resolver os problemas da sua vida, você está bem longe ainda de conseguir esse bem-estar. Certo? Tudo, uma terapia que você faz, tudo que você faz, é necessário um processo na sua vida. Porque se você não escutou, a pessoa que iniciou o processo não está escutando essa explicação que eu estou fazendo, ela nem sabe o porquê que ela está lá. Você entendeu? Ela está tão desesperada que ela nem sabe. Ela precisa resolver algo na vida dela. Ela precisa resolver, só isso que ela quer. E daí essa pessoa, quando ela chega num barulho interno tão grande, que uma dose só da ayahuasca não é o suficiente. E a intensidade dentro dela é tão grande que ela, dependendo do lugar que ela está, por isso que é aí que vocês precisam tomar muito cuidado. Vocês precisam ter essa noção de como é que vocês estão. A pessoa vai consagrar uma ayahuasca, ela consagra 1 dose, 2 doses, 3 doses da ayahuasca, 4 doses de ayahuasca, ela consome rapé, ela consome sananga, ela vai para Jurema Sagrada. Se tiver mais coisa, ela usa também. E ela acha que faz parte. Não faz. Você entendeu? A pessoa ela chega tão transtornada que ela ainda está no quê?
querendo devorar tudo. Enquanto ela vê a ayahuasca, ela quer beber a ayahuasca. Ela não entendeu nada ainda. Aí é o momento onde o dirigente desse trabalho, ele diz para a pessoa a quantidade que ela vai receber naquele momento. Ah, mas se eu não entrar na força? Paciência. Porque esse aqui não é o único trabalho que você deve vir. Você não precisa fazer esse movimento de devorar tudo em uma única consagração. Porque é um processo. Semana que vem tem mais. Ou talvez daqui um mês tem mais. Conforme o lugar. Aqui na tenda, a gente faz o encontro até 2 meses atrás, era toda semana. Aí agora eu tô intercalando. Uma semana eu sirvo ayahuasca e outra semana tem um estudo. Porque se a pessoa não escuta isso aqui que eu estou falando, ela leva muito mais tempo para conseguir entender. Eu não estou falando nem de compreender. Entender o que é tudo isso que ela está buscando. Certo? Então, a pessoa ela inicia nesse lugar. E aqui está a fome e o sexo, aonde prende ela na luxúria, na vaidade, no consumismo, no querer devorar tudo que ela vê na frente dela, querer consumir tudo. Aqui é onde mora o desequilíbrio da pessoa. E muitos estão, mais de 90%, 99%, nesse lugar. Nesse lugar aqui. E é esse lugar que nós precisamos limpar para reorganizar dentro de nós. E daí, o que a gente precisa fazer neste momento na nossa vida? Presta bem atenção. Para você que realmente quer sair desse lugar da sobrevivência. É na onde você olha para a ayahuasca como uma filosofia de vida. Você olha para a ayahuasca como uma filosofia de vida. Então você vai dizer para você mesma, para você mesmo, não é uma única consagração. Não é, definitivamente. É um processo na minha vida. E se eu realmente quero sair deste lugar para evoluir, eu preciso vencer essa sobrevivência. Então eu preciso entrar num processo de autoconhecimento na minha vida. E esse processo de autoconhecimento, ele pede tempo, dedicação, energia, disciplina. É isso que ele pede para nós. Então, para finalizar essa live, quando a gente inicia o nosso processo, nós somos os buscadores do bem-estar. Eu quero resolver isso aqui. Então eu estou buscando o bem-estar. Eu quero resolver essa doença, eu quero resolver o relacionamento, eu quero resolver a questão do meu trabalho, eu quero resolver a questão com meu pai, com a minha mãe, eu quero resolver. Mas no fundo, o que o seu ser está pedindo para você é para você ancorar a sua identidade. É você começar a saber quem você é. Para isso, a ayahuasca abre todo esse campo para a gente começar a saber quem eu sou. A ayahuasca faz isso. Ela inicia a pessoa lá no prezinho e ela vem puxando. Aí ela não tem limite do quanto que ela evolui uma pessoa. A pessoa só se limita se ela quiser. Mas não tem como você pular do prezinho lá pro PhD. Não tem como, tá bom? Não tem como você ali, ó, no prezinho, não é nem aprendiz ainda, no prezinho, querer ser um mestre. Não tem como. A gente primeiro inicia lá no prezinho, fazendo as escolhas. Aí depois eu começo o meu movimento de aprendiz. E no movimento de aprendiz a gente fica muito tempo. Depois que a gente inicia os primeiros passos, aonde eu começo a me tornar uma pequena professora. Porque para a gente chegar a ser mestre, a gente precisa de muito tempo. Muito.
Então, a gente inicia lá, no prézinho. A ayahuasca, ela é... Por isso que quando eu escuto a pessoa falar, acho que eu tô usando a ayahuasca como uma muleta, eu falo, não faz isso com você. Se você não conseguiu ainda chegar na grandiosidade desse elemental, você entendeu? E a hora que a gente inicia lá no prézinho, nós temos vários recursos que a gente olha como uma filosofia de vida. Porque eu vou levar para a minha vida, para o meu dia a dia, para tudo que eu vou realizar. Uma das filosofia, ayahuasca, em tudo. A ayahuasca é uma frequência energética. Quando eu aprendo essa frequência, eu vou primeiro reduzindo a quantidade de ayahuasca que eu preciso consumir, porque no início a pessoa, ela inicia dessa forma. Aí vai do dirigente ir educando essa pessoa, certo? Se o dirigente não faz isso, a pessoa vai beber ali muita ayahuasca e vai vomitar muito, achando que está fazendo limpeza e não está, só porque ela bebeu muita ayahuasca, tá? E daí existem outros conhecimentos. A constelação sistêmica familiar. A constelação sistêmica familiar não é uma técnica, não é uma ferramenta. A constelação sistêmica familiar é uma filosofia de vida, aonde você aprende a se relacionar com você mesma e com as outras pessoas. Você começa a aprender a se relacionar. Por isso que uma das coisas que a pessoa precisa aprender ela começou o seu processo da busca pelo bem-estar, ela já tem que começar a constelar, a aprender essa frequência da constelação. Ela começa a trazer para ela essa filosofia da constelação sistêmica familiar. Então, a ayahuasca como uma filosofia de vida, porque ela começa a me ensinar tudo. A constelação começa a me ensinar como é que eu me relaciono com a minha ancestralidade, como é que eu me relaciono com o meu campo, com o meu sistema familiar, como é que eu me relaciono com o meu sistema de trabalho, como é que eu me relaciono com o meu companheiro, com a pessoa que eu tenho ali o relacionamento conjugal, como é que eu me relaciono com o meu sistema familiar, pai, mãe, filhos. Então a constelação vem ensinando e a ayahuasca vem expandindo tudo isso, expandindo. Como é que eu faço a expansão da minha mente? Porque aqui nós estamos falando de mente. Mas, Lígia, e a consciência, a expansão da consciência? A gente só vai chegar nesse lugar a hora que eu começar a expandir a minha mente. Lembra? Nós estamos no básico. Nós estamos na sobrevivência quando a gente inicia. Então, eu inicio expandindo a minha mente. Porque se eu não expandir a minha mente, eu não consigo expandir mais nada. Como é que eu faço essa expansão da minha mente? Aprendendo. Aprendendo, aprendendo, aprendendo. Conhecimento. Quanto mais eu aprendo, mais eu amplio a capacidade da minha mente de acessar o novo. Quanto mais eu aprendo, mais eu começo a aprender sobre quem eu sou. Então eu preciso aprender, eu preciso estudar. Por isso que aqui na tenda, depois de um bom tempo servindo a ayahuasca, aí chegou o momento que agora você precisa ensinar mais. Realizar menos consagração com a ayahuasca e ensinar mais. Para a hora que a pessoa chegar na ayahuasca, ela já chega com um nível de entendimento melhor. Por isso que se vocês pegarem meus vídeos, a maioria deles, eu falo muito mais do que 10 minutos. Porque se eu falo 1 minuto e 30, eu estou acessando quem não quer aprender.
Quem chega até esse momento aqui na live são as pessoas que querem aprender. E daí, aqui na tenda, eu tenho uma aula, né, um curso, aonde está disponível aqui na bio aqui do Instagram da tenda, tá lá disponível. Aonde já tem mais de 20 horas de aulas gravada, estou desde o início do ano gravando, e de 2 meses para cá, a cada 15 dias, eu dou uma aula online, ao vivo, aonde a pessoa entra através do link que ela recebe lá, para quem tem o acesso pela Hotmart, ali na onde tá hospedadas as aulas que eu dou. Ela entra e pode participar das aulas online e presencial. Ali ela pode fazer perguntas, ali ela pode contar alguma coisa. Então, olha só não sai do lugar da sobrevivência, de todo esse caos, dessa entropia interna, quem não quer. E a maioria das pessoas não querem. Aqui na tenda, os trabalhos são realizados para poucas pessoas. O grupo é pequeno. Sabe por que o grupo é pequeno? Porque eu sei que são poucas pessoas que estão olhando para esse lugar. Então eu não vou servir ayahuasca para pessoas ficarem bebendo, consumindo ayahuasca, achando que é uma vibe, achando que é um rolê, achando que é um entretenimento. Pessoas que estão preocupadas com a roupa, com o figurino. Pessoas que estão ali o tempo todo fingindo estar incorporadas com entidades espirituais. Porque uma entidade espiritual de trabalho, de luz, não vem para ficar incorporada para nada. Entendam isso. O trabalho de uma entidade espiritual é muito sério. Então a pessoa que passa uma noite toda agitada, dançando, em volta de fogueira, dançando e fazendo um monte de coisa. Será que realmente essa pessoa está ali, olhando e aprendendo o que ela precisa aprender? Porque a gente não aprende no barulho, no caos, na confusão, na agitação. A gente aprende na introspecção, no silêncio. Certo? Então, para hoje, vocês que chegou até aqui, a live de hoje vai ser uma sequência de lives, como eu falei no início, né? E essa primeira, eu vou estar falando, talvez a próxima eu vou sentir se eu vou trazer mais coisas, trazendo sobre como é que a gente inicia a busca. A gente inicia a busca pelo bem-estar. É quando uma doença pega uma pessoa, seja doença física, doença mental, a pessoa está doente e ela precisa resolver aquilo. Ou a pessoa está com problema no relacionamento. Muitas pessoas chegam com questão de relacionamento. Muitas pessoas, as mulheres chegam, minha energia masculina está muito alta, aí eu estou atraindo só homens com energia muito baixa, ou com energia feminina muito alta. Porque a energia masculina dela está muito alta. Então a pessoa chega nessa confusão. A pessoa chega no vício. Vício. Come muito. Toma muito remédio. Consome bebida alcoólica. Consome drogas. No vício. Porque ela quer devorar tudo. Aquela pessoa insaciável. Aquela pessoa que ou ela está submersa à pornografia, ou ela está na prostituição, na pedofilia e 1000 coisas. Pessoas que têm relação sexual com qualquer um. Então a pessoa chega nesse lugar. Então, ali é o momento onde a alma dela está dizendo para ela: chega, basta. E eu preciso que neste momento você comece a ancorar a sua identidade, a saber quem você é. A saber exatamente a função do ego, porque o ego tem uma função. Qual é a função do ego? De vocês, porque quando nós viemos para cá, que nós ali há muitos milhões de anos nos desprendemos da fonte, mas nós permanecemos, né, como se fosse um sol que emite os raios, e nós somos os raios que esse sol emitiu. Só que a hora que a gente entrou nessa função, né,
dos raios ali, nós esquecemos quem nós somos. E agora o chamado é: comece a lembrar de quem você é. E eu começo lembrando aqui, ó, de quem eu sou, da função do meu ego. Eu precisei me individualizar, a saber a minha identidade. Primeiro eu começo nesse lugar, preciso saber quem eu sou. Quem eu sou. Só depois desse movimento, desse primeiro movimento, que eu consigo ir crescendo, evoluindo, expandindo. Certo? Então a live de hoje foi sobre isso. Gratidão imensa. Eu espero assim que vocês assistam essa live com o coração aberto, com a mente aberta, para vocês poderem... A gente começa buscando, mas cada vez que eu busco e eu me abro para receber, a informação chega. Então, para essa informação chegar até você, é necessário você se abrir. Se abra para essa informação que eu acabei de entregar para vocês. Para esse conhecimento. É conhecimento isso que eu estou entregando. E se você se abrir para receber, sabe o que vai acontecer? Você vai expandir mais um pouco a sua mente. Certo? Gratidão imensa até aqui. E se você quer fazer parte desse grupo de estudos aqui da Tenda, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui na descrição, tá bom? Ou você pode ir no link da bio. Se você é membro da Tenda, você entra em contato direto comigo, né? Se você já consagrou a medicina ayahuasca na Tenda, é só você me mandar uma mensagem que eu vou enviar um link para você com um valor diferenciado para quem é membro da Tenda, para quem já consagra a medicina ayahuasca na Tenda, já consagrou, não importa se você já consagrou uma vez só, tá bom? Você é membro da Tenda. Se você nunca consagrou na Tenda, se você nem mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é na onde eu estou, se você não mora em Campo Grande, se você mora em outro estado, em outra cidade, ou se você consagra em outro lugar, tá bom? Mas você quer fazer parte dos estudos da Tenda, o link para você adquirir essas aulas está na bio aqui do Instagram da Tenda dos Xamãs, tá bom? Gratidão imensa para cada um de vocês e logo eu estarei gravando mais lives aqui para todos nós. Gratidão imensa.